Salvar os outros vai te jogar no buraco? Enfim, esse é o assunto que eu vou abordar para vocês nesse vídeo de hoje. Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui de hoje eu vou fazer um react de um canal, mas com isso eu achei interessante também fazer um react desse vídeo aqui, tá bom? Então antes de começarmos então, se inscreva no canal e dê o like, assim vocês vão ajudar bastante também o meu canal no YouTube a crescer e também ative o sininho das notificações, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje. E diante de tudo que a gente vai ver aqui, é sobre esse canal aqui. É o canal aqui da Camila aqui, e eu já sou inscrito no canal dela, tal. Esse vídeo aqui foi de 2 meses atrás, e o nome do vídeo é Seja Egoísta, é sério. E aqui tá a thumbnail que ela escreveu. Salvar os outros vai te jogar no buraco. Então com isso, antes de mais nada, antes de começar o conteúdo, se a Camila, no caso, não sei se eu tô pronunciando certo, né, não quiser que tenha esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, coisa do tipo, não gosta de conteúdos que façam react sobre o seu vídeo, pode me chamar, tá bom? Pode comentar aqui nesse vídeo também, nesse exato momento, pode falar no Instagram também, que eu não tenho problema nenhum em retirar, tá bom? E qualquer coisa também, converse também comigo no Instagram também, qualquer coisa. Assim também seria mais fácil também de eu visualizar também o seu comentário no seu caso, tá? Mas dito isso então, espero que não tenha nenhum problema. E com isso eu vou deixar também o link do vídeo original na descrição ou no comentário fixado. Então, vai lá no comentário fixado ou na descrição em que vocês vão ver o vídeo dela. Vamos para o conteúdo aqui. Sabe a famosa frase, o mundo não gira ao seu redor? Então, nesse vídeo, na verdade, a gente vai ver o contrário. Vocês sabem que eu sou do contra, né? Praticamente todos os temas que eu trago aqui pro canal, eu dou um contraponto, eu vou numa opinião totalmente contrária, ou enfim, algo desse sentido. Então, o mundo não gira ao seu redor, você não é especial. Mas sim, tem momentos que você deveria se colocar no centro, e às vezes a gente, justamente nesses momentos, é onde a gente não se coloca. Afinal, é a tua vida, né? A gente não pode esquecer que a gente sempre vai querer o nosso bem e a gente tem que lutar pra isso, sabe? É um dos pontos principais da nossa vida, além do mundo aí afora. Não tô dizendo aí pra tu... Tipo, nessa parte aí, tipo, é interessante no caso que é questão de muitas vezes assim a gente encontrar uma sobrevivência também sobre a nossa vida no geral. A gente, tipo, tem que realmente lutar pelo aquilo que é melhor pra gente, porque se a gente depender de outras pessoas também no caso, as outras pessoas também não vão fazer aquilo pra gente, no caso. A gente tem que fazer por nós mesmos e eles vão fazer por eles mesmos. E isso não tá errado, nem nada do tipo. É a vida mesmo. Sair pisando em cima das pessoas, tá bom? Mas a Justo. real é que a gente romantizou muito isso do pensar no outro, né? E a ponto da gente esquecer da gente. E às vezes a gente também esquece que ter momentos em que a gente é egoísta é a coisa mais lúcida que a gente poderia fazer. E hoje eu quis trazer esse papo com vocês aqui porque talvez tu esteja se anulando demais, mais do que deveria, ou se cobrando pra ser tudo pra todo mundo, sem às vezes nem ter gente te cobrando pra isso, é só realmente a tua cabeça. Se você, assim como eu, analisa muito e reflete muito sobre as coisas, a forma que a gente se porta no mundo e afins, é até confuso, né? Tu parar pra pensar, beleza, eu não sou o centro do universo, então nem tudo é sobre mim, para mim, contra mim. Eu definitivamente não sou a última bolacha do pacote. Mas ter essas situações que a gente precisa realmente se colocar no centro e tomar atitudes em prol da nossa própria vontade, da nossa própria saúde mental mesmo. Parece que nessas horas que a gente se depara com isso, a gente pensa, pô, pra onde eu vou, né? Só que na real, essas duas coisas, elas sempre vão estar juntas, né? Elas não se anulam. Então... Nossa, só agora que eu vi, eu pensei que ela estivesse segurando uma caneta, mas ela tá segurando o celular dela. Eu fiquei pensativo nessa parte assim, nossa, é meio fino assim. Aí depois eu olhei assim na mão dela assim, aí ela virou um pouco, é um celular. Caraca, eu não acredito que eu pensei que fosse uma caneta ou coisa do tipo. Não precisa escolher ser um ou outro, sabe? Tipo, cuidar só dos outros ou cuidar só de mim, sabe? É, na verdade, um equilíbrio de situações que tu vai ter que ir tendo esse discernimento, né? Do que fazer nessas horas. Qual dessas partes
usar, né? Já tem alguns vídeos aqui no canal que eu menciono um pouco sobre isso, né? Da gente se importar demais com o outro, colocar os outros no centro da nossa vida, das nossas atitudes, enfim. E é o que eu falei, hoje a gente vai falar justamente do contrário. Eu acho que eu não preciso dizer que ser egoísta não é ruim, né? É claro que tu se importar só consigo mesmo reverbera em outras atitudes, ou a falta delas, que te fazem ser uma pessoa escrota. Mas a gente também não pode esquecer que, geralmente, quando a gente escuta nossa, como tu tá sendo egoísta, vem justamente daquela pessoa que a gente disse um não, sabe? Que a gente negou alguma coisa. E é claro, né, que justamente para essas pessoas é inadmissível. Como assim essa pessoa não está me ajudando? Como assim essa pessoa não está, enfim, fazendo o que eu quero? Essa pessoa só pode ser super fria e calculista pra tá negando isso pra mim, sabe? E cara, E tipo, tem situações assim que você vai, por exemplo, emprestar um dinheiro, por exemplo, pra uma pessoa, só que é pra um familiar. Só que o problema é que esse familiar, assim, é um exemplo só, que essa pessoa, esse familiar aí só vive gastando com besteiras, assim, coisas supérfluas e coisas assim que nem dá retorno pra ela mesma no geral. E com isso, essa pessoa também é super difícil também de devolver o dinheiro no caso. Aí a partir do momento que você olha e vê que pô, tentou emprestar um monte de vezes, tentou ajudar um monte, mas acabou não dando muito certo, então você acaba negando. Aí essa pessoa depois vem, pensa que a sua atitude de negar é emprestar um dinheiro assim, que é seu, e no caso você tentou o máximo possível para ajudar e essa pessoa não se ajudou ela mesma e não tá te ajudando, essa pessoa acha ruim que você não ajudou essa pessoa tal, acha que é uma pessoa que não ama mais ela, uma pessoa que não é egoísta tal, uma pessoa ruim e tal, uma pessoa assim que não é mais altruísta no ponto de querer ajudar essa pessoa, mas sendo que no caso essa pessoa tava fazendo burrada sempre e com isso acabou meio que querendo passar essa culpa dela mesma pra pessoa que tava emprestando dinheiro. E isso é zoado demais no caso, né? Tipo, esse é um dos exemplos, assim, só um dos exemplos, né? isso vem porque a gente cresceu ouvindo que a gente tem que ser empático, a gente tem que dar pro outro, a gente tem que ser para o outro, principalmente mulheres, aí uma pauta um pouquinho feminista. Mas, de fato, né, a gente é criada pra dar ao outro, nunca ser algo pra gente é suficiente, sabe? Então, seja pra um relacionamento, seja pra filhos, família, enfim, a gente sempre tem que estar disposta a dar pra alguém. Nossa, que frase estranha. A gente dar algo, enfim. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Enfim, pra mim, nada se constrói sozinho, tá? Então, também a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? A gente, tipo assim, não, então eu não vou cuidar de ninguém, não vou ajudar ninguém, foda-se, vou ser contra o sistema, sabe? E não é bem assim, eu não acredito nisso, eu acredito que nada se constrói sozinho, a gente precisa de outras pessoas pra gente se levantar, pra ajudar outras pessoas a se levantarem também, enfim. E como eu já mencionei, eu cresci num lar que valorizava muito as pequenas coisas e principalmente pequenas atitudes que outras pessoas tinham com a gente. Então, eu sempre aprendi a retribuir de alguma forma, seja por respeito ou por agradecimento mesmo. Não por obrigação, assim, mas realmente nesse lugar, assim, de, pô, muito obrigada, eu te respeito, toma essa coisa, sabe? Então, sim, tudo isso é importante. É o que, na minha opinião, preenche a gente como seres humanos, né? Mas isso não significa que a tua vida, o que tu gosta, as suas opiniões não importam, sabe? Ainda mais hoje que, na minha visão, a gente tá vivendo nessa época de extremos, né? Sempre dois extremos, nunca o meio do caminho, nunca outra opção. E por conta disso, parece que qualquer escolha individual que a gente faça já é um ato de opressão, sabe? Já é um ato completamente contra esses dois extremos, assim, sabe? E eu acho. Pois é, né? Tipo, já estamos numa situação em que se você faz algo, as pessoas julgam de uma forma. Se você faz outra coisa, as pessoas julgam de uma outra forma totalmente diferente. É totalmente. Não é uma pessoa que consegue ver que dá pra conseguir ajudar o próximo também,
na medida do possível, mas também eu tenho que olhar pra minha situação também, olhar para as minhas coisas assim, que eu também tenho que fazer minhas coisas também, que se eu não vou, eu não vou pra frente no caso. E as pessoas meio que colocam muito, é uma pessoa extremamente egoísta, a outra pessoa extremamente acolhedora, assim, uma pessoa extremamente altruísta no caso. Não tem um meio termo no caso, um meio termo que a pessoa é extremamente prudente, ajudar o próximo, mas também conseguir ajudar a si mesmo no caso, pensar também em si mesmo. E é zoado isso, muito zoado isso. Já é um ato completamente contra esses dois extremos, assim, sabe? E eu acho isso muito, muito perigoso. Pô, sei lá, se tu foca no teu negócio e foca principalmente em trazer dinheiro pra ele. Ai, não, mas e o impacto social que isso tem? Se tu decidir não ter filhos, nossa, que egoísta. Se tu recusa um freela porque quer descansar, ou recusa ir num rolê porque tu quer descansar, nossa, que preguiçosa. Sei lá, talvez tenham sido exemplos idiotas, mas parece que toda decisão pessoal precisa ser aprovada por alguém ou pela sociedade. Bom, até que esses exemplos foram até bons no caso. Toda decisão pessoal precisa ser aprovada por alguém ou pela sociedade, sei lá, ou retornar pra ela de alguma forma, sabe? Parece que tudo que a gente faz tem que gerar alguma coisa, outra coisa, sabe? E aí eu te pergunto, isso é realmente efetivo pra quem? Ser egoísta às vezes é escolher um caminho que não agrada as pessoas, mas que na maioria das vezes vai te salvar. Uma salvação que nenhuma outra pessoa vai querer fazer por ti. Dizer não pra um familiar que quer que tu siga o caminho X ou que te pediu um dinheirinho ali emprestado pra pagar não sei o que, mas que tu não vai dar porque tu sabe que isso pode te prejudicar. Sair de um relacionamento mesmo quando tava tudo bem, porque tu tava num momento diferente. Essas decisões doem, machucam, mas principalmente pelos dedos apontados pra gente que isso traz. Mas a pergunta que eu deixo é: quem vai bancar as consequências se tu fizer o oposto disso? Se tu fizer o que todo mundo quer, sabe? Tu que vai segurar uma bucha de uma dívida caso tu empreste esse dinheiro pra essa pessoa, ou lidar com uma frustração eterna de estar num relacionamento que tu não quer estar mais. Então sim, às vezes escolher a gente é um ato literalmente de proteção, realmente. E tu com certeza vai sair como escroto pra essas pessoas, pras pessoas que se beneficiavam da tua versão anterior, que dava tudo, enfim. Mas quem vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro vai ser você, não aquela pessoa. Cara, eu já passei por situações que literalmente, por um limite, foi literalmente isso, sobrevivência mental. Eu precisei ser egoísta algumas vezes com uma pessoa da minha família, porque as coisas estavam saindo do controle e consumindo a minha cabeça totalmente. No caso aqui, por exemplo, eu não escolhi totalmente esse caminho de ser um egoísta. Tipo, essa palavra egoísta é uma palavra meio forte de pensar que é uma palavra totalmente ruim pra pessoa assim. Não, tipo, dependendo da situação, não é. É ruim, assim. Mas enfim, eu particularmente no meu caso, eu sendo sincero também já me afastei muito mesmo das pessoas. Mas é pelo fato de que eu estava no Brasil, no caso, eu conhecia muita gente sim que eu conhecia e tal. Mas no caso também nunca tive esses problemas também de emprestar algo e não ser devolvido. Ou tipo, alguém vir emprestar algo e emprestar pra outra pessoa, no caso, algo. Também nunca tive esse problema. E em relação aqui onde eu tô, no Japão, eu vivo de uma maneira mais isolada, pra tentar, digamos, dar aquela desculpa de que eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa mais tranquila na minha e tal. Só que essa parte, assim, nessa questão, me ajudou bastante no meu desenvolvimento pessoal também. Tinha muitas coisas assim que eu não pensava muito em mim mesmo, porque eu tinha que pensar em outras pessoas no caso. Eu tinha que pensar sobre como que vai ser, tipo, se eu estiver morando, por exemplo, na casa dos meus pais, se eu estiver morando assim com um familiar no caso, então eu teria que pensar em várias outras coisas também e que não seja eu no caso. Agora que eu moro sozinho e ainda no Japão, no caso, sozinho, então eu consigo pensar em todas as coisas assim que pra mim no caso, que podem ser benéficas pra mim no caso, e com isso eu consigo fazer as coisas por mim mesmo, porque tomei decisões assim de escolher
melhor pra mim, no caso. É tirar uma habilitação, pegar do zero, pegar um carro, depois eu pegar um apartamento e alugar de forma particular, porque era apartamento de empreiteira, que empreiteira no caso seria uma intermediadora de fábrica para o funcionário e do funcionário para a fábrica. Então eles disponibilizavam, alugavam esse apartamento para o funcionário. Porém, eu estava totalmente ligado à empreiteira e também à fábrica. Então eu olhei e pensei assim, não, eu quero ter minha liberdade, então, de pelo menos ter o meu lugar. Então com isso, eu peguei um apartamento particular no caso. Então foi isso que tem muitas coisas assim que eu acabei fazendo, porque pelo fato de morar sozinho e ainda por cima morar sozinho em um lugar que não tem tantos conhecidos aqui em volta, me fez crescer ao longo do tempo. Então com isso também foi meio que uma parte de obrigação também, eu pensar muito mais em mim mesmo do que em outras pessoas, porque eu não tinha como pensar em outras pessoas no caso. Eu tinha que me virar, tinha que sobreviver, tinha que fazer as coisas aqui, porque eu, particularmente, tô numa situação que eu tenho que sempre pensar no que é melhor pra mim enquanto estiver aqui morando sozinho. E é isso, vamos ver o raciocínio dela, como é que vai ser. Controle e consumindo a minha cabeça totalmente. Eu sonhava com as coisas, eu pensava sobre o assunto, pensava sobre o que eu ia falar, o que eu gostaria de falar pra cara daquela pessoa. Enquanto eu tava lavando a louça, lavando o cabelo, sei lá, me consumiu completamente. Eu não conseguia parar de pensar no assunto. Eu defendo que tu escolher viver reclamando é a coisa mais burra que tu pode fazer. E a real é que eu tava sendo burra, deixando isso me consumir daquele jeito, sabe? Eu só tava pensando coisa ruim. É bem o que eu falei até num vídeo que eu acabei de gravar, que tem pessoas que despertam o nosso pior, assim, em certas ocasiões, né, em certas situações. E era isso que tava acontecendo comigo, assim, sabe? Essa pessoa, por eu não tava conseguindo impor limites, por eu não tá conseguindo dar um chega pra lá, tava me fazendo me tornar uma pessoa muito amargurada, muito, nossa, assim, uma energia péssima. Eu tava claramente adoecendo, assim, a ponto do meu próprio marido falar, chega, sabe? Para com isso, corta, sabe? Corta isso, tá te fazendo muito, muito mal. Porque a real é que ele era a pessoa que tava me vendo em casa, me fudendo todos os dias, enquanto a outra pessoa tava lá, fudendo a vida de todo mundo, sem um pingo de responsabilidade, de, enfim, culpa na cabeça. É claro que quando é uma situação familiar, tudo fica bem mais complicado, né? Porque é aquela frase, né? Família é família. Que eu sei que muita gente odeia, mas por mais que a gente tenha a consciência de que tenha que parar, né? De dar um chega, um basta, de que tem algo errado e que precisa ser mudado, tu não consegue só, tipo, arrancar essa pessoa fora da tua vida e tu não consegue parar de se importar com essa pessoa. Tipo, não, só vou parar aqui de me importar com essa criatura, sabe? Não é assim que funciona, é um processo. E às vezes essa situação nunca chega. Pior que realmente, família, assim, é bem difícil no caso, porque reuniões, assim, familiar, coisa do tipo, ainda mais uma familiar, assim, que tem o mesmo sobrenome, mesmo sangue, assim, a mesma linhagem também, acaba sendo um vínculo realmente mais forte no caso, e mais difícil também de realmente cortar, não é algo tão fácil mesmo. Sabe? Não é assim que funciona, é um processo. E às vezes essa situação nunca chega, né? De tu realmente parar de se importar. Ainda mais numa casa que eu cresci, né? Com isso, da troca, né? De dar pro outro. Meus pais são muito assim, puramente assim. São aquelas pessoas que tu pode... Cara, se tu falar, eu preciso da tua mão, meu pai corta a mão dele e te dá. É muito assim. Então nessa situação é complicado e eu precisei deixar tão claro que eu tava impondo aquele limite, sabe? Que essa pessoa fica até meio assim de me pedir alguma coisa, fica até nem me pede assim, ou quando pede, já pede, ai não, eu até ia te pedir não sei o que, mas não dá, né? Não sei o que, sabe? Porque ela sabe que vai receber um baita de um não na cara. E é claro, né? Que mesmo sabendo disso, a pessoa, mesmo quando vem me pedir, fica chateada. E acha que eu tô sendo egoísta, que, enfim, com certeza tu deve ter passado já por uma situação assim, ainda mais se tu é a pessoa boazinha, sabe? E aqui... Nossa, velho, parabéns pelo seu posicionamento aí. É triste mesmo. Ser pessoa boazinha realmente, tipo, até demais é ruim, né? No caso, não faz tanto bem a você, no caso. A menos que você fica totalmente isolado, assim, fala assim, eu vou me mudar e tal pra um lugar e
sei lá, vou ficar um bom tempo ver esse pessoal. Aí até vai. Assim, ainda mais se tu é a pessoa boazinha, sabe? E aqui que vem a parte mais maluca, que a verdade é que quanto mais a gente pensa na gente, cuida da gente, o coletivo melhora. Porque gente frustrada faz escolhas frustradas. Porque quem vive se anulando vira uma bomba relógio e vai explodir a qualquer minuto. E vai tomar decisões totalmente impensadas, assim, sabe? Porque quem não cuida de si não vai conseguir cuidar do outro. Como falam nos aviões, inclusive, né? O Ângelo adora dar esse exemplo. Que tu precisa primeiro colocar máscara em si para depois colocar nos outros. Por que isso? Tu não vai conseguir ajudar ninguém se tu tiver de arrasta, entendeu? Então, quando tu cuida de você, mesmo que isso envolva colocar limites, dizer não, tu tá indiretamente ajudando o outro. Ajudando essa pessoa a enfrentar os problemas dela de forma responsável e adulta e sozinha. Que às vezes a gente precisa lidar com as coisas sozinho. Então não é sobre você ser uma pessoa egocêntrica ou narcisista, né? Que tudo hoje é narcisismo. É sobre aprender a colocar primeiro a máscara de oxigênio em ti e depois nos outros. Isso é responsabilidade, acima de tudo. Isso, na verdade, eu acho que é o mais puro nível de maturidade. Me conta aqui nos comentários. No caso, tipo, no sentido de você fazer as coisas se melhor pra você, no caso, conseguir ajudar outras pessoas, entra naquela ideia de que você, tipo, você fazendo o melhor pra você mesmo, se alimentando bem, fazendo exercícios, exemplos assim, tendo leitura também de várias outras coisas, estudar várias outras coisas também, ou estudar áreas assim que você tem facilidade numa área, e com isso você também colocar em práticas, as pessoas em volta também vão olhar e vão ver você como uma inspiração no caso. Então, de forma indireta, você se aprimorou, se capacitou, você teve autoconhecimento de ti mesmo, e ainda por cima você também teve práticas assim que são muito boas, assim, que podem realmente melhorar a sua vida no caso. Essas pessoas, mesmo que não saibam tanto de você no caso, essas pessoas no caso, elas vão ver que tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa que elas vão olhar e vão pensar assim, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa aqui. No caso, tipo, você, por exemplo, olhar e pensar assim, nossa, eu tenho um conhecimento, tipo, em inglês, ou em japonês, no caso, aqui no Japão, por exemplo. A pessoa já vai olhar e pensar, já vai ter uma visão assim, nossa, essa pessoa tem conhecimento em japonês, então ela sabe se virar muito bem, eu quero ser que nem essa pessoa. Você vai ser uma pessoa que vai arrastar essas pessoas também para serem melhores no caso. Então, em consequência disso, eu achei interessante esse exemplo que ela falou sobre a máscara no avião, de colocar em si mesmo, para depois colocar nas outras pessoas, que se não colocar a máscara em você mesmo, você vai, de arrasta mesmo, é isso mesmo. Uma situação que tu precisou ser egoísta ou colocar limites aí. Talvez até pelos próximos vídeos eu poderia reagir a algumas dessas situações. Enfim, mandem aí se quiserem mandar nos comentários, nos meus e-mails, enfim, tá aí na descrição. Me diz o que tu acha. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que pode estar precisando escutar isso e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Um bom vídeo, gostei demais. Bem, eu já tô inscrito, vou deixar um like aqui. Muito bom mesmo do que ela postou aqui. E tá aqui o canal dela, né? O canal aqui da Camila, tá? E vão lá no vídeo, no link da descrição ou no comentário fixado. E com isso, então, vocês vão ajudar bastante ela. E também, no caso, você já se inscreveu no canal, dê um like aqui no meu vídeo no YouTube. Então, quero que vocês façam esses dois favores aqui também pra mim, fazer favor. Comente e compartilhe o que você achou desse vídeo, ok? Dito isso, então, e tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais. Fui!